Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Quem se importa se você é o discípulo número 1? Leve seu ato de altivez para outro lugar. Sério que você acha que é tudo isso? Claramente, ninguém jamais ousou falar com Yang Jie daquele jeito na Associação dos Frades. Sempre que alguém o encontrava, eles obedeciam obedientemente e respeitosamente. Portanto, essa réplica desequilibrou Yang Jie por um momento. Quando ele recuperou os sentidos, a expressão de Yang Jie escureceu e ele levantou a mão, fazendo um movimento amplo. Uma rajada de vento varreu Lin Jin. Foi uma tentativa de afastar Lin Jin. Lin Jin sentiu a pressão. Ele evidentemente não era páreo para Yang Jie quando se tratava de conjuração de feitiços. Afinal, um era um avaliador profissional de bestas, enquanto o outro era o discípulo número 1 da Associação dos Frades. E assim, Lin Jin só conseguiu resistir ao vento à força. Embora a pressão do vento fosse forte, Lin Jin conseguiu se manter firme até que ela finalmente passasse. Ao ver isso, Yang Jie deu um passo à frente, levantando um dedo. Incapaz de evitá-lo, Lin Jin invocou um dedo de energia espiritual também. Este foi um dos poucos feitiços ofensivos que Lin Jin conseguiu aprender até agora. Quando ambos os dedos colidiram, suas energias espirituais também se chocaram. Tão autoritário quanto o próprio Yang Jie, sua força real excedia a de Lin Jin e o poder desse dedo era suficiente para machucar Lin Jin. De fato, o confronto acabou ferindo Lin Jin. Afinal, o homem era o número 1 entre os discípulos da Associação dos Frades e sua colocação era sólida. Se fosse um duelo entre bestas de estimação, Lin Jin não o temeria. Mas esta era uma luta entre homens, e ele era muito inferior quando comparado a Yang Jie. Se Lin Jin não tivesse ativado sua agulha de arame enrolada, forçando Yang Jie a recuar no momento em que ele se machucou, Lin Jin estaria perdendo. Caindo em uma situação semelhante, enquanto Yang Jie era realmente incrível, ele não era páreo para a agulha de arame enrolada de Lin Jin, que era uma habilidade ofensiva sob a técnica de busca de pulso. Quando a agulha perfurou seu ponto de acupuntura, metade de seu braço ficou dormente quase instantaneamente. Isso assustou Yang Jie por dentro. Ele estava acostumado a fazer o que queria na Associação dos Frades sem que ninguém ousasse desafiá-lo. Sempre que ele encontrava outros discípulos, sempre acabava com a outra parte se dobrando para trás por ele, e isso alimentava ainda mais sua personalidade arrogante e dominadora. No entanto, hoje era diferente de qualquer outro dia. Hoje, ele tinha se deparado com Lin Jin, que possuía um temperamento tão ardente quanto o dele. Eles trocavam golpes assim que havia uma pequena disputa, ambos se machucando no processo. Suportando a dormência no braço e o sangue fervendo, Lin Jin continuou em frente. Os homens devem ser durões quando a situação exige. Estou decidido a ir contra você hoje, então se você não vai recuar, vamos lutar de novo. Yang Jie estava rangendo os dentes com a mesma intenção de se manter firme. Embora não parecesse, ele estava realmente em pânico por dentro porque, por algum motivo, não conseguia sentir metade do braço. Mas essa questão dizia respeito à sua dignidade, então Yang Jie não podia recuar. Os dois homens avançaram e estavam prestes a bater um no outro. No entanto, quando estavam prestes a colidir, eles se viraram tacitamente para os lados e, com seus torsos se tocando, passaram um pelo outro. Era óbvio como ambos estavam resistindo à força. Nenhum deles queria lutar novamente, então, em outras palavras, por mais machistas que parecessem por fora, eles estavam tão assustados que abriram caminho um para o outro. Nenhum dos dois olhou para trás enquanto Lin Jin subia as escadas e Yang Jie descia. Quando Yang Jie chegou ao segundo andar, ele cambaleou e suas pernas quase cederam. Ele percebeu que não apenas seu braço perdeu todos os sentidos, mas sua perna direita também ficou dormente. O que foi esse ataque? Não é preciso dizer o quão chocado ele ficou. Então, ele sentiu uma dor aguda na axila, como se tivesse sido perfurado por algo. Estendendo a outra mão para sentir ao redor, não havia nada ali. Yang Jie naturalmente não tinha ideia de que Lin Jin havia perfurado e recuperado sua agulha imediatamente após a inserção inicial. Sua agulha de arame enrolado podia ser moldada como ele quisesse, mais importante, era assustadoramente discreta. Quando ele se forçou a sair da torre de pedra da levitação, a testa de Yang Jie estava coberta por uma camada brilhante de suor frio. Ele se levantou ereto e convocou sua energia espiritual para regular suas veias. Os discípulos que passavam ficaram assustados ao ver Yang Jie e o contornaram depois de cumprimentá-lo, sem ousar perturbá-lo. Depois de 30 minutos inteiros, Yang Jie finalmente se despediu. No entanto, ele agora estava extremamente apreensivo com aquele homem que conhecera antes. Seu plano era que, quando voltasse, ele investigaria em que ponto do tempo uma figura tão poderosa surgiu dentro da associação. No terceiro andar, Lin Jin estava sofrendo tanto quanto Yang Jie. O nível do dedo de energia espiritual deste último estava muito além do seu. Antes disso, Lin Jin só usava o dedo de energia espiritual para tratar bestas, então ele não tinha nenhuma experiência de batalha com ele.
Depois de hoje, Lin Jin entendeu completamente o significado de se você perder, você terá que sofrer uma surra. E se ele planejasse garantir o primeiro lugar no torneio, ele teria que superar essa enorme montanha que era Yang Jie. Enquanto ele consumia uma pílula de energia e tratava seu ferimento com acupuntura, um plano surgiu na mente de Lin Jin. Durante todo esse tempo, ele só usou a agulha de arame enrolada para variar bestas. Essa foi a primeira vez que ele a usou em uma batalha real e, com certeza, a habilidade foi discreta o suficiente para não ser detectada pelo inimigo. Yang Jie nem percebeu qual técnica Lin Jin usou contra ele. No dia do torneio, Lin Jin teria que contar com essa agulha de arame enrolada para aumentar suas chances de vitória. Quanto a se isso seria considerado uso de armas escondidas, Lin Jin não se importava nem um pouco. No arsenal de um cultivador, o uso de armas ocultas e magias secretas estava incluído e, mais importante, era permitido. Então, mesmo que alguém percebesse o que ele estava fazendo, Lin Jin não tinha nada a temer. Após um breve momento de recuperação, Lin Jin estava bem novamente. Seu confronto com Yang Jie hoje foi inesperado, o que levou a uma inimizade acidental. Mas que assim seja. Lin Jin nunca planejou se tornar amigo dele de qualquer maneira. Além disso, o torneio dos discípulos aconteceria 2 semanas depois, então eles estavam destinados a ser oponentes. E não importa como Lin Jin visse, Yang Jie seria seu maior competidor durante o torneio. Depois de se recuperar, Lin Jin continuou avaliando seu nível de energia espiritual. Cada sala de avaliação no terceiro andar tinha 3 conjuntos de pedras de levitação espiritual, totalizando 36 pedras. Lin Jin entrou, lançou o feitiço de levitação de pedra e logo, 29 pedras flutuaram no ar. Esse era o limite atual de Lin Jin. Lin Jin tentou levantar mais um, mas foi forçado a desistir no final. Ele não conseguiu. Uma força espiritual de 29 pedras era assustadora o suficiente. Lin Jin ficou bastante satisfeito com esse resultado, pois eram 5 pedras a mais que Lu Yun. Além disso, ainda faltava um bom tempo até o torneio dos discípulos, então Lin Jin ainda poderia se aprimorar. Dando uma olhada no tempo, Lin Jin decidiu retornar à Associação de Variação de Bestas e cuidar das 35 consultas que ele tinha permissão para fazer em um dia. Com base em sua velocidade atual, se ele se esforçasse, atender 35 clientes em meio-dia não seria problema para ele. De volta ao consultório, Lin Jin encontrou uma nova placa esperando por ele e perguntou o que estava acontecendo. Zhao Ying respondeu. Alguém mandou entregar esta manhã. Veio com uma carta. Lin Jin pegou a carta e entendeu imediatamente. Era de Shen Wenlin. Como esperado, o homem mais velho não estava planejando desistir tão facilmente. Mas não era tarde demais para arrependimentos? Lin Jin decidiu não se incomodar com isso. Como a placa já estava ali, ele aguardaria. Mas se Shen Wenlin pretendia mudar a impressão de Lin Jin sobre a família Shen com isso, o homem poderia esquecer. Ele começou a avaliar e tratar bestas de estimação da maneira normal. Depois que os tokens de consulta foram pendurados para distribuição, os clientes continuaram a entrar em sua sala de consulta. Agora, na Associação de Avaliação de Bestas, o token de Lin Jin era, sem dúvida, o mais procurado. Muitas pessoas tinham vindo cedo pela manhã só para garantir o token de consulta de Lin Jin. Lin Jin havia parado de confiar totalmente no Museu de Bestas Mortais para avaliar e tratar bestas de estimação. Havia muitas técnicas úteis mostradas no museu que Lin Jin queria praticá-las na vida real. Afinal, o Museu das Bestas Mortais surgiu do nada. Quem sabe se ele pode desaparecer misteriosamente algum dia? Lin Jin entendeu a necessidade de estar preparado para o pior. Portanto, mesmo que ele perdesse o Museu da Besta Mortal um dia, ele ainda poderia confiar em suas próprias habilidades para avaliar e tratar bestas de estimação. No entanto, ele ainda registrava todos os bestas de estimação que cruzavam seu caminho. Sempre que ele começava a avaliar criaturas, Lin Jin ficava tão absorto em seu trabalho que perdia a noção do tempo. E hoje, havia um bom número de bestas raras entre seus clientes. Logo depois que Lin Jin terminou de avaliar um animal raro e registrá-lo no museu, um som alto e nítido ressoou no museu, alertando sua mente. Lin Jin ficou atordoado. Então, ele percebeu que o número de bestas raros registrados no museu havia surpreendentemente alcançado um total de 50. Com isso, outra técnica de artes marciais lhe foi concedida. Depois de ler atentamente, ele percebeu que era a formação de energia bestial, parte 2. Lin Jin estava obviamente feliz em ver a formação de energia bestial, parte 2, mas chegou um pouco mais cedo do que o esperado. Inicialmente, ele assumiu que teria que esperar até que o visitante número 7 trouxesse 20 amostras de DNA de bestas raras quando o salão de visitas reabrisse. Ele poderia alcançar 50 bestas raras. Ainda assim, ele não tinha do que reclamar. Lin Jin leu brevemente a parte 2 recém-obtida. Quando ele tiver algum tempo livre, ele chamaria Xiao Wu e passaria a técnica de cultivo para sua besta de estimação contratada por meio da conexão do pacto de sangue deles. Com isso, Xiao Wu pôde começar a cultivar esta segunda parte.
Quanto à formação de energia bestial, parte 3, Lin Jin notou que ele tinha que registrar mais de 100 bestas raras. Mas de acordo com sua taxa atual de progresso, isso provavelmente levaria vários dias. Lin Jin lembrou-se da última vez que o salão de visitas abriu. Como era acessível uma vez a cada 7 dias, a próxima abertura deve ser amanhã à noite. Para ser honesto, Lin Jin estava ansioso por isso. À tarde, Lin Jin correu para a Associação dos Frades com planos de pesquisar técnicas de cultivo. Ele acabou encontrando Lu Yun no momento em que chegou. Irmão Lin, eu estava esperando por você. Lu Yun puxou Lin Jin para o lado secretamente. Ele claramente tinha algo a dizer. Irmão Lin, você brigou com Yang Ji esta manhã? Lu Yun perguntou suavemente. Lin Jin ficou pasmo. Ele não se lembrava de ter contado a ninguém sobre isso, então como Lu Yun sabia? Ver o olhar surpreso no rosto de Lin Jin confirmou a suspeita de Lu Yun. Irmão Lin, como devo dizer isso? Embora eu também não goste muito de Yang Ji, não vale a pena lutar contra ele por uma mulher. A próxima declaração de Lu Yun só serviu para confundir ainda mais Lin Jin. De que mulher você está falando? Lu Yun lançou-lhe um olhar de pare de fingir. Rumores estão por todo lugar agora, dizendo que você está desafiando Yang Ji pelo bem daquela mulher Shen Yuanyuan. As pessoas aqui também sabem sobre Shen Yuanyuan rompendo seu noivado com você por causa de Yang Ji. Ao ouvir isso, a expressão de Lin Jin escureceu imediatamente. Quem começou esse rumor? É um completo absurdo. Naquele momento, alguns cultivadores passaram por ali, fofocando entre si. Você ouviu? O avaliador Lin Jin da Associação de Avaliação de Bestas passou na avaliação e entrou para a nossa Associação dos Frades. Isso não é novidade. Que Lin Jin foi bem lamentável por uma mulher ter cancelado seu noivado com ele. Que humilhante. E essa mulher fez isso até pelo Sênior Yang Ji. É provavelmente por isso que Lin Jin está decidido a entrar na Associação dos Frades, esperando derrotar o Sênior Yang Ji e recuperar sua dignidade. Seriamente? Você é muito lento na assimilação. Eu até ouvi que Lin Jin encontrou o Sênior Yang Ji esta manhã na Torre de Pedra da Levitação e ambos já trocaram socos. Aquele Lin Jin é um avaliador de bestas, então como ele poderia se igualar ao Sênior Yang Ji? Eu concordo. Que Lin Jin pode até ter sido aleijado por Yang Ji depois disso. Mas será que Shen Yuanyuan é tão linda assim? E pensar que o avaliador Lin está tão apaixonado por ela que está disposto a arriscar sua vida para lutar por ela. Suas vozes não eram exatamente suaves, então Lin Jin as ouviu alto e claro. Puta merda. Lin Jin estava praticamente sibilando. Enquanto isso, Yang Ji, que estava praticando seu dedo de energia espiritual, também ouviu os rumores. Rachadura. Um alvo de madeira com espessura de uma palma humana a 3 metros de distância foi quebrado em pedaços por um tiro distante. O discípulo que transmitiu essa informação ficou em silêncio, sem ousar dizer uma palavra, temendo induzir a ira de Yang Ji ao fazê-lo. E aqui estava eu me perguntando por que essa pessoa estava me desafiando deliberadamente. Então é por esse motivo. O incidente desta manhã deve ter sido pré-planejado. Mas a questão é que eu não conheço nenhuma Shen Yuanyuan. Yang Ji ficou irritado. Anteriormente, ele estava curioso sobre os motivos de Lin Jin. Mas agora, a resposta estava bem na frente dele. Até agora, metade de seu corpo ainda estava um pouco dormente, mas ele não podia contar a ninguém sobre isso porque era muito embaraçoso. Por isso, o ódio que ele sentia por Lin Jin cresceu em seu coração. Além do ressentimento, havia também medo. Embora não tenha dito isso expressamente, Yang Ji pensava em Lin Jin como um inimigo ameaçador. Devido à sua alta autoestima, após o confronto, Yang Ji investigou os antecedentes de Lin Jin e descobriu que este último era um avaliador de bestas de nível 2. Mas avaliadores de bestas eram diferentes de cultivadores. Yang Ji ainda presumiu que ele havia sofrido esta manhã por descuido de sua parte. Se ele tivesse sido um pouco mais sério, ele não teria se machucado. Vão e investiguem quem é esse Shen Yuanyuan. Yang Ji instruiu seus subordinados. Logo, ele recebeu sua resposta sobre a identidade de Shen Yuanyuan. Também houve notícias sobre o confronto de Lin Jin e Shen Yuanyuan em frente aos portões da associação durante o Festival das Flores. Afinal, havia muitos espectadores naquela época. Além disso, Yang Ji também descobriu que Shen Yuanyuan era prima irmã de Shen Shen. Chamem Shen Shen. Instruiu Yang Ji sombriamente. Shen Shen chegou apressado. Saudações, Sênior Yang. Shen Shen cumprimentou respeitosamente. Eles estavam sob treinamento do mesmo mentor na Associação dos Frades, mas Yang Ji era sem dúvida o discípulo número 1 entre suas fileiras. Yang Ji não disse nada, mas olhou fixamente para Shen Shen. Este último olhou para cima com uma expressão confusa, sem mostrar nenhum indício de culpa. Sênior Yang. Depois de um tempo, vendo quão sério o outro homem estava se comportando, Yang Ji disse.
Você ouviu sobre os rumores que circulam por aí? Ele não especificou qual rumor porque era um teste. Shen Shen hesitou por um momento antes de concordar. O Sr. Yang deve ter me chamado aqui sobre os rumores entre minha prima irmã e Lin Jin. Se minha memória não me falha, minha prima irmã realmente estava noiva de Lin Jin naquela época. No entanto, por causa de sua admiração por você, ela decidiu cancelar o noivado. Ela teve uma pequena disputa com o Lin Jin na entrada do Festival de Flores um tempo atrás, mas Lu Yun interveio e tirou Lin Jin da confusão. Muitas pessoas viram o que aconteceu naquele dia, então não é exatamente um segredo. Yang Jie permaneceu em silêncio. Shen Shen estava em pânico por dentro, mas permaneceu calmo por fora. Tudo bem, você pode ir embora agora. Yang Jie não perguntou mais nada. Shen Shen fez uma saudação e saiu. Assim que ele estava do lado de fora e confirmou que não havia ninguém por perto, Shen Shen soltou um suspiro. Um sorriso selvagem apareceu em seu rosto e ele murmurou para si mesmo. Graças a Deus eu vim preparado. Caso contrário, ele teria visto através das minhas mentiras. Os rumores que circulam atualmente sobre Lin Jin, Shen Yuanyuan e Yang Jie foram criados sozinhos por Shen Shen. Ele teve sorte de estar dentro de uma das salas de avaliação do segundo andar na Torre de Pedra da Levitação esta manhã, permitindo-lhe testemunhar o confronto de Lin Jin e Yang Jie. Naquela época, ele pensou que esta era uma boa oportunidade. Ele usaria esse rumor conveniente para intensificar a animosidade entre Lin Jin e Yang Jie, e era crucial arrastar Lu Yun para isso. Seria melhor para Lu Yun e Yang Jie acabarem se machucando, permitindo assim que Shen Shen tirasse vantagem da situação. Além disso, ao espalhar esses rumores, Shen Shen poderia enganar aquela prima irmã boba dele. Ele já tinha os olhos postos em sua linda prima irmã, Shen Yuanyuan. Durante toda a sua vida, ele pensou nela como aquela que estava destinada a ser sua mulher. Quando Shen Yuanyuan ainda estava noiva de Lin Jin, Shen Shen a incitou a cancelar o noivado. Ao espalhar esses rumores, embora parecesse que ele estava alimentando a vaidade de Shen Yuanyuan, esse ato simplesmente matou todas as chances que Shen Yuanyuan tinha com Yang Jie. Sabendo que Yang Jie era um homem orgulhoso, ele nunca teria olhos para Shen Yuanyuan. Especialmente agora, depois desses rumores maliciosos, as chances de eles ficarem juntos eram praticamente nulas. O único fator de risco nessa jogada era a inteligência incrível de Yang Jie. O mero ato de convocar Shen Shen implicava que Yang Jie ainda suspeitava dele. É uma coisa boa que eu esteja calmo o suficiente. Mesmo que você seja excepcionalmente inteligente, Yang Jie, o que você pode fazer comigo sem provas? E aquele Lin Jin? Quem imaginaria que ele se tornaria um avaliador de bestas de rank 2? Aquele meu tio que bajula pessoas poderosas está até mesmo tentando descaradamente voltar ao lado bom de Lin Jin depois de vê-lo fazer um retorno. Como eu poderia deixá-lo fazer o que quer? Já que todos vocês estão me desprezando, eu vou estragar tudo para vocês. Sentindo-se satisfeito consigo mesmo, Shen Shen riu alto. Ou melhor, uma gargalhada sinistra. A essa altura, Yang Jie já havia chegado ao escritório de seu mentor para uma aula individual. Esse era um privilégio que ninguém mais na associação desfrutava. O mentor de Yang Jie, Ye Yuzhou, era um cultivador famoso e estava classificado como o número 1 entre os mentores de cultivo na associação dos frades. Um era o mentor principal, enquanto o outro era o discípulo principal. Yang Jie obviamente havia adquirido seus comportamentos de Ye Yuzhou. A área de cultivo de Ye Yuzhou era bastante única. Construída sobre um lago, metade do espaço do chão em seu escritório estava vazia, abaixo da qual havia a água do lago. Dentro da sala havia um velho, sentado de pernas cruzadas no chão. 8 padrões de nuvens eram visíveis nas vestes deste velho, um significante de que ele havia alcançado o 8º reino de seu cultivo de contrato de sangue. Yang Jie prestou suas homenagens antes de se sentar de pernas cruzadas. A besta de estimação de Yang Jie, um pavão branco, estava obedientemente no canto. Mesmo sendo uma besta de estimação de rank 3, ele estava se comportando passivamente enquanto olhava para a água do lago como se houvesse outra coisa lá dentro. A lição sobre animais de estimação sobre a qual falaremos hoje. As lições de Ye Yuzhou eram consistentemente profundas, e era evidente que ele não se continha quando se tratava de transmitir conhecimento a Yang Jie. Yang Jie, você deve saber que o 9º reino é o nível mais alto de cultivo do contrato de sangue. 9 é o limite mortal e é praticamente impossível alcançar o 10º reino. No entanto, mesmo se alcançarmos o 9º reino, nossa força é baseada principalmente em nossas bestas de estimação. Se nossas bestas de estimação são fortes, nós somos fortes. E este é um conceito que permanece constante desde os tempos antigos. Eu entendo. Venha, invoque a espada espiritual do seu dedo de energia espiritual. Quero ver se há alguma melhora. Sim. Invocando um feitiço, Yang Jie varreu o ar com os dedos bruscamente de forma dominadora. No entanto, Ye Yuzhou franziu a testa diante disso. Yang Jie, a energia em seu braço direito está perturbada. Você está ferido? Yang Jie ficou atordoado.
Ele tentou o seu melhor para esconder sua briga com Lin Jin mais cedo, mas seu mentor ainda descobriu mesmo assim. Com Ye Yuzhou pressionando a questão, Yang Jie não teve escolha a não ser contar ao seu mentor sobre seu choque com Lin Jin hoje. Ye Yuzhou franziu a testa ao ouvir sua história. Você está dizendo que brigou com alguém, mas por algum motivo desconhecido, sua axila doeu como se tivesse sido picada por uma agulha, e depois seu braço ficou dormente sem que você conseguisse movê-lo. Liang Jie assentiu, parecendo um pouco envergonhado por seu fracasso. Quem é esse Lin Jin? E quem é seu mentor? Por que nunca ouvi falar dele antes? Ye Yuzhou perguntou. Se houvesse alguém no mesmo nível de Yang Jie na associação, ele deveria pelo menos ter ouvido falar sobre isso. Isso perturbou um pouco Yang Jie, mas ele respondeu com sinceridade. Lin Jin acabou de entrar e se tornou um discípulo de nossa associação hoje. Acabou de entrar hoje? Ah, então ele deve ter sido recomendado por um mentor. Quem foi? Senhor Wang Fu. Ele. A expressão de Ye Yuzhou escureceu. Assim como o relacionamento de Yang Jie com Lu Yun, Ye Yuzhou não estava exatamente em bons termos com Wang Fuming. Eles estavam constantemente competindo tanto aberta quanto secretamente, e nenhum dos lados estava disposto a recuar. Se for esse o caso, Lin Jin deve ser discípulo de Wang Fuming. Ótimo, pensei que Wang Fuming só conseguiu produzir um Lu Yun. Quem diria que ele tinha reforço? Vejo que ele está planejando me humilhar no próximo torneio de discípulos. Liang Jie, a partir de hoje, você vai ficar em reclusão comigo por 3 dias. Vou te ensinar a parte 3 da lâmina de energia espiritual. Disse Ye Yuzhou sombriamente. Yang Jie queria dizer que Lin Jin não era aluno de Wang Fuming. Mas depois de pensar sobre isso, ele decidiu ficar quieto. Lin Jin e Wang Fuming devem estar conectados de alguma forma. Caso contrário, por que Wang Fuming o recomendaria para a associação? E quando ele ouviu como Ye Yuzhou lhe ensinaria a terceira parte da lâmina de energia espiritual, os olhos de Yang Jie brilharam. Antes disso, ele só sabia as 2 primeiras partes. Ele queria aprender a parte 3, mas Ye Yuzhou não o ensinaria, não importa o quanto ele implorasse ao seu mentor. O dia finalmente havia chegado para o velho concordar em ensinar a terceira parte do domínio da lâmina de energia espiritual que Yang Jie tanto desejava. Além disso, encontrei algumas práticas de alguns livros secretos que podem ser passadas para bestas de estimação para que elas cultivem, em troca, permitiriam que você alcançasse um reino superior. Se isso ainda não funcionar, levarei você para a sede da Associação de Avaliação de Bestas para conhecer alguns dos meus velhos amigos e obter sua ajuda. Liang Jie, seu pavão branco está preso no rank 3 há muito tempo. Se houver uma chance de evoluí-lo, ou mesmo mostrar sinais de evolução, essa melhoria cederia em muitos efeitos da parte 3 da lâmina de energia espiritual. No geral, ainda é a força de sua besta de estimação que importa. Lin Jin ficou irritado pelo resto do dia. Esses rumores infundados eram muito irritantes. Agora, todos estavam dizendo que Lin Jin só entrou na associação dos frades por causa de Shen Yuanyuan, para confrontar o prodígio número 1, Yang Jie. Eles até distorceram os fatos o suficiente para fazer parecer plausível. No entanto, Lin Jin sabia que não deveria se incomodar com tal fofoca. Quanto mais ele tentasse fazer algo sobre isso, pior isso só ficaria. Eu vou aguentar. À noite, Lu Yun trouxe Lu Bea como prometido. Se Lu Bea poderia ou não evoluir era muito importante para Lu Yun. Como era uma oportunidade de aprendizado tão grandes, Zhao Ying, Lu Xiaoyun e Andong vieram mais cedo para ajudar Lin Jin e preparar o remédio necessário. Eles não poderiam perder uma chance tão preciosa. Irmão, você está aqui. Ao ver seu irmão entrar pelos portões, Lu Xiaoyun o cumprimentou. Lu Yun estava visivelmente ansioso. Ele não tinha certeza se seu Lu Bea poderia evoluir. Mesmo que Lin Jin já tivesse lhe dado uma resposta confiante, ainda havia uma sensação de desconforto que atormentava o coração de Lu Yun. Era como dizia o ditado, a ansiedade é uma via de mão dupla. Alguém ficaria tão ansioso sobre o sucesso quanto ficaria sobre a derrota. Lu Xiaoyun leu facilmente sua mente, então ela ofereceu algumas palavras de segurança. Irmão, relaxe. Se o avaliador Lin diz que Lu Bea pode evoluir, então ele certamente evoluirá. Bem, espero que sim. Depois que Lu Yun entrou no pátio, ele percebeu que Lu Bea não o seguiu para dentro. Virando-se, ele viu Lu Bea tremendo nos portões. Lu Bu, entre. Lu Yun gritou. Ainda assim, o último não se moveu e seguindo a linha de visão do Leão da Tempestade, era possível perceber que ele estava olhando para algo no pátio. Desviando o olhar para onde Lu Bea estava olhando, Lu Yun viu a besta de estimação de Lin Jin, Xiao Wu. Naquele momento, Xiao Wu estava agachado levemente com os olhos fechados como se estivesse pronto para atacar seu inimigo a qualquer momento. Ninguém sabia por que ele estava nessa pose, mas eles podiam sentir vagamente a aura de Xiao Wu gradualmente ficando mais forte. Como Lu Bea percebeu o estado opressivo de Xiao Wu, ele imediatamente se lembrou do medo de ser dominado pelo lobo,
e foi exatamente por isso que Lu Bu não ousou entrar no quintal. Por fim, Lin Jin teve que sair e convencer o assustado Lu Bea a entrar. Irmão Lu, sua besta de estimação não é um pouco covarde demais? Lin Jin zombou. Lu Yun respondeu com uma risada seca, refletindo. Isso é porque ele ficou traumatizado com a última surra. Antes de conhecer seu Xiao Wu, meu Lu Bea era muito corajoso. Certo, já que todos estão aqui, vamos começar. Lin Jin acariciou a cabeça de Lu Bea. Após selecionar um método de evolução, ele pegou suas agulhas, e com um movimento de seus pulsos, mais de uma dúzia de agulhas perfuraram o corpo de Lu Bea. Lu Bea rugiu de dor, mas permaneceu perfeitamente imóvel. Obedientemente, a besta suportou a dor. Fim dos capítulos do 109 ao 111. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!